Bem-vindo ao Vestibular em Cena. E hoje nós temos duas novidades para vocês. A primeira é que nós vamos tratar de um grande nome da filosofia alemã, Max Weber. E Weber na prova da UEM, a Universidade Estadual do Maringá. Bora pegar papel e caneta para nós estudarmos. Em relação à nossa primeira novidade, Max Weber, você sabe muito bem que ele desenvolve conceitos e categorias que tentam analisar os sentidos, as motivações dos comportamentos individuais em nossa vida social, urbana e industrial. Agora, quanto à prova da UEM, ela é uma prova sofisticadíssima, que consegue aliar análise conceitual com atualidades. Sendo assim, ela consegue extrair do vestibulando e da vestibulanda tudo que ele pode oferecer de melhor: repertório, boa interpretação e eficiência. Bora ver? O nosso tema de hoje, Max Weber, é um clássico da sociologia. Agora, para a gente começar a compreendê-lo, seria bastante interessante que você levasse em consideração outros dois clássicos, Maquiavel e Hobbes. Isso mesmo, você e eu já estudamos Maquiavel e sabemos muito bem que ele bebeu do espírito romano para dizer para nós que um bom político sabe conciliar virtude e fortuna, ou seja, ele consegue imprimir as suas marcas pessoais na história de modo a transformar situações em oportunidades. Logo depois, você partiu para Hobbes, e aí definitivamente você perdeu a inocência, porque você sabe que em Hobbes, eu e vocês somos conatos, instinto de preservação. E o que isso significa? Que se não houver um estado forte entre nós, capaz de frear esses nossos egoísmos, não adianta. A tendência natural é mesmo a guerra. Ambos autores clássicos, tanto Maquiavel e depois Hobbes, vão nos pavimentar uma estrada que eu e vocês vamos chamar de realismo político. Isto é, uma concepção de mundo, uma visão política que considera que muitas vezes a nossa natureza instintiva fala mais alto do que a nossa razão. Sendo assim, como nós estamos vendo ao longo da aula com o filme Triunfo da Vontade, a política sim envolve demagogia, envolve carisma e manipulação das emoções. É preciso levar em consideração. Eu e vocês somos territorialistas. Somos motivados por um instinto de preservação. E no fundo, em nossa vida social, nós carecemos e gostamos de instituições fortes, que garantam paz, estabilidade e uma coisa adorável, chamada segurança. Vejamos como isso se dá na questão 14 da prova 3 de Sociologia da UEM de 2015. A dominação, ou seja, a probabilidade de encontrar obediência a um determinado comando, pode fundar-se em diversos motivos de submissão. Pode depender diretamente de uma situação de interesses, ou seja, de considerações utilitárias de vantagens e inconvenientes por parte daquele que obedece. Pode também depender de mero costume, do hábito obtuso de um comportamento inveterado. Ou pode fundar-se, finalmente, no puro afeto, na mera inclinação pessoal do dominado.
Não obstante, a dominação, que repousasse apenas nesses fundamentos, seria relativamente instável. Nas relações entre dominantes e dominados, por outro lado, a dominação costuma apoiar-se internamente em bases jurídicas, nas quais se funda a legitimidade, e o abalo dessa crença na legitimidade costuma acarretar consequências de grande alcance. Considerando o texto e conhecimento sobre o conceito de dominação de Max Weber, assinale o que for correto. E aí, gostou da pegada da Wen? O enunciado te soa um pouco difícil? Pensamento alemão é um pouco disso daí. Ele exige de nós bastante cautela e concentração na hora da leitura. Agora, fiquem tranquilos e tranquilas, porque nós vamos analisar com vocês cada uma das alternativas em busca da somatória adequada. Vejamos. A primeira afirmação, ela te propõe que a obediência seja uma força coercitiva que se impõe sobre os indivíduos. Mas, ao ler Weber, você vai notar que algumas pessoas só têm poder, isto é, só dominam, porque outras se submetem a esse poder. Portanto, a obediência envolve submissão, servidão, parte de alguns indivíduos. É delicado, não? A afirmação número 2 te diz que em nosso mundo contemporâneo, isto é, na nossa modernidade, a obediência às tradições sejam as mais recorrentes. Mas, ao contrário, você de certo já ouviu, por exemplo, um Bauman dizer para vocês que em nossa sociedade líquida nós tendemos ao efêmero, à superficialidade. Isso significa que, para ficar em um exemplo bastante cotidiano, nós trocamos as verdades de nossos avós e de nossos pais pelas opiniões e achismos das redes sociais, não é verdade? A afirmação número 4 te propõe que a obediência à regra jurídica é a mais suprema de um país e, portanto, deve ser pouco questionada. Olha, fique atento e atenta a essa conversa de que as leis, a Constituição é a síntese do espírito de um povo. Você de certo sabe muito bem onde isso foi parar lá no período do entreguerras. Mein Führer, ich melde 52.000 Arbeitsmänner zum Appell angetreten. Heil, Arbeitsmänner! Heil, mein Führer! Warten! Immer! Warten! A afirmação número 8 está corretíssima. É weberiana. Afinal de contas, nesse alemão, as relações de poder nunca são somente verticais. Elas envolvem duas ou mais pessoas. Portanto, toda relação de poder é um potencial, é uma relação plástica, flexível e muitas vezes tensa. A afirmação 16, ela também é verdadeira, weberiana. Afinal de contas, existem algumas relações de poder que podem ser bem-vindas. A exemplo das relações burocráticas que existem no mundo empresarial e que, de certa forma, podem garantir ascensão social, mobilidade social, prestígio e status. Dessa forma, a nossa somatória correta é 8 mais 16, ou seja, 24. Como você pode notar, a Universidade Estadual do Maringá tem uma prova bastante sofisticada. Algumas questões, tudo bem, são técnicas, rigorosas, conceituais. Agora, há muitas que conseguem aliar os conceitos às atualidades. Dessa forma, fica aqui a sugestão. Se você praticar muitas questões da UEM, o teu Enem vai ser um parque de diversões. E vale dizer, né? Você, como bom vestibulando, é um bom weberiano. E sabe que você vai encontrar professores e professoras que podem ser bons líderes. Mas aqui a nossa referência já passa a ser um cara mais próximo de nós, Mário Sérgio Cortella, que vai te dizer que bom líder é aquele que orienta sem ofender e sabe corrigir, em particular e sem humilhar. Agora, quanto aos elogios, não custa nada. Eles são em público. Bom, esperamos que vocês tenham gostado do perfil da prova de humanas da Universidade Estadual do Maringá e também tenham conhecido um pouco mais a respeito de Max Weber. E fiquem tranquilos e tranquilas, porque nós ainda vamos desdobrar e explorar mais
o perfil de ambos, tanto da Wen quanto de Weber. No mais, continue com a gente, mande as suas dúvidas, convide as suas amizades para os estudos, abraços fortes e até a próxima!